Boa noite a todos, a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a primeira live da Caravana das PICs, um projeto muito bacana feito pela 7PICs, a nossa comissão especial e transitória de PICs. Hoje a gente está na região Nordeste, então como é que é isso? Nós vamos trazer alguns representantes do CRN 5, 6 e 11 para conversar com a gente sobre a aplicabilidade das PICs, né, dentro da prática do nutricionista em clínica. Vamos começar com as apresentações. Falhou um pouquinho, mas a gente vai lá. Vamos começar com as apresentações. Eu sou a Ana Flávia, estou assessora técnica na unidade técnica do CFN e vou passar a palavra agora para a Vânia Parceiro, que é a nossa coordenadora da 7PICs. Vânia? Bom, eu acho que então vamos fazer primeiro um primeiro momento, né, de apresentações. Eu sou Vânia Parceiro, estou coordenadora da Comissão Especial e Transitória de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, aqui nesse momento, né, chamada como 7PICs, para ficar mais curtinha, né, o nome. E estamos aí com os membros, né, também. Sula de Camargo, por favor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou membro da 7PICs, como a Vânia comentou, e sou da região de São Paulo, aqui inscrita no CRN 3. Daisy Lopes. Eu também sou, né, uma das integrantes da 7PICs. Sou inscrita em 2 CRNs, CRN1 de Brasília, CRN4 do Rio de Janeiro. Moro atualmente no Rio de Janeiro. E estamos aí para a gente conversar hoje. Opa, chegou mais uma. Bem-vinda, Lucila. A gente iniciou aqui, estamos no início do nosso bate-papo. Aline, vou te pedir licença, porque aí eu vou aproveitar que a Lucília conseguiu chegar, vou perguntar para que ela possa já se apresentar também, porque eu ia chegar a pergunta em você, mas vou aproveitar a oportunidade. Seja bem-vinda, Lucília. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a pergunta que eu fiz para a Nilde foi, dentro da tua prática clínica como nutricionista, como que você consegue trazer as PICs? Como que você trabalha essas PICs dentro da sua prática clínica e sua formação? E aí você já aproveita a oportunidade e faz sua apresentação. Obrigada por ter aceitado. Bom, boa noite a todos, todas, né? E todos que nos assistem aqui. É muito gratificante. Eu que agradeço o convite, né? Então, minha formação, sou nutricionista, formada desde 2009. Depois eu tive, né, acesso às práticas integrativas e complementares, na verdade que a gente ainda chamava de terapias holísticas, né? E assim, desde 2013 que eu entrei, né? Desde 2013 é isso que eu entrei nesse estudo, né? Porque me faltavam alguns questionamentos, me faltavam assim, respostas, né? Eu achava que determinadas questões, patologias, entre outras questões, não eram somente daquela forma cartesiana como nós vivenciamos, né, muitas das vezes na faculdade. E aí eu me deparei, né, com as práticas, e uma das primeiras práticas que eu me deparei foi com a aromaterapia, né, e assim, sou extremamente apaixonada. E assim, tenho habilitação, né, para tanto a aromaterapia, como o reiki, como a auriculoterapia, cromoterapia e fitoterapia. Mas o meu carro-chefe é a aromaterapia. E assim, a minha relação, né, com a aromaterapia tem sido muito gratificante. Principalmente assim, como eu atendo pessoas, né, em consultório, atendimentos particulares, não é um centro, não é um espaço específico, né? É uma clínica, as pessoas me procuram, na clínica ou locais, né, em quais eu subloco, e aí faço uma investigação com as pessoas, né? Então, no momento em que eu estou fazendo um atendimento, eu posso dizer assim, nutricional, eu já utilizo, né, a própria aromaterapia. E venho percebido assim, muito
resultado, principalmente na questão da, como a colega, né, veio falando assim, na questão bastante emocional, assim, níveis de compulsão mesmo, assim, compulsão alimentar, né, alguns óleos essenciais são fantásticos em você, né, trabalhar com essa questão somente com a inalação, porque muitas pessoas quando vêm me procurando, ficam procurando pensando assim, ah não, pensa que vai ingerir, e eu totalmente desaconselho a ingestão de óleos essenciais, porque a gente tem a via olfativa muito forte, que vai lá ativar o sistema límbico e vai causar muitos efeitos emocionais. E assim, uma das questões mesmo assim é a questão da diminuição da compulsão. Tem óleos essenciais fantásticos que diminuem a vontade de comer doce. Então isso é muito importante no nosso dia a dia, no meu dia a dia, né, para fazer mesmo e fazer com que a pessoa consiga mesmo seguir um plano, né, assim, bastante gratificante. Também a questão, principalmente assim, de insônia, as pessoas têm relatado muito assim, de melhorar o sono. E com isso a gente tem uma capacidade de melhorar também a questão da vontade das pessoas fazerem atividade física. Então a gente melhora todo esse aspecto. Fora outras questões, como eu falei, da compulsão em relação a, principalmente, comer doces, que a gente consegue um efeito muito formidável com alguns óleos essenciais, e também a estabilização da hipertensão, né, no caso da pressão alta também, uma das coisas que tem sido bem relatadas também. Então é basicamente isso, né, utilizando a utilização principalmente da aromaterapia que eu faço e consigo ter esses resultados. A auriculoterapia também, mas mais para a questão da fome, diminuição da fome, diminuição do apetite. Mas o meu foco mesmo é com a aromaterapia. Acho que eu falei. Sim. Eu acho que chegou o momento da gente começar a aprofundar, mas vamos ter que deslocar um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir falar de fitoterapia, né? Então, que é um lugar, assim, eu gosto de fazer uma contextualização, porque como eu sou uma senhora de idade, eu me lembro de quando começou a discussão, isso muitos anos atrás, sobre a utilização, né, da questão da fitoterapia pelo nutricionista, e as discussões quando, em princípio, não podia prescrever absolutamente quase nada, depois foi liberado quase tudo, e aí veio a nossa regulamentação, que foi muito bem baseada, e a gente tem um suporte com a 680 muito forte do que a gente pode prescrever, o que a gente não pode prescrever, e o quanto que mudou essa visão, o quanto que a gente consegue enxergar hoje que a fitoterapia realmente ela tem um valor muito forte e que ela é uma ferramenta para a gente dentro da prática clínica que não dá muito para abrir mão, inclusive. Não tem muito como a gente mais abrir mão disso, né? Então, Lucília, como é que é isso para você dentro da sua prática clínica e a fitoterapia? Olha, é assim, eu tive muita dificuldade, né, antes, porque a gente tinha aquela questão de se debater com algumas... A questão das resoluções, de tal, então eu fiquei um tempinho sem poder utilizar a fitoterapia. E assim, mesmo eu tendo feito pós-graduações e tudo, a gente tinha algumas coisas que tinham que ter experiência e tal, e não tinha como comprovar. Então eu tive assim, me esbarrei nessas dificuldades, né, da prescrição. Quando foi agora recentemente, com o advento, né, das práticas integrativas e complementares, que ela foi, né, colocada também como uma das práticas integrativas e complementares, eu já possuía a pós-graduação, e aí eu consegui entrar. E aí que eu ainda estou amadurecendo, né? Mas eu tenho conhecimentos, principalmente em relação à prescrição de chás, né? No caso, que aí, independentemente de uma questão regulamentadora, né? Que a gente poderia prescrever, nós como nutricionistas. Aí a questão da formulação magistral, eu ainda estou conhecendo ainda o caminho, né? Me apropriando mais. Mas em questão de prescrição e indicação de chás, eu já faço, né? Com os pacientes, com os clientes. Então, assim, bem assim, chás
para ajudar na questão da digestão, chás para alívio da questão da diminuição da pressão arterial junto com a alimentação, obviamente. Então, isso eu já fazia, né? E agora estou ainda me apropriando ainda mais, porque a gente teve essa lacuna, né? Que a gente não tinha como prescrever somente tendo pós-graduação e complementação com a questão, né? Para poder estar tudo regulamentado. O que você faz é extremamente importante. Fitoterapia é complexo, é muito complexo. E se a gente for pensar em todas as interações que são possíveis quando a gente vai fazer uma prescrição de um fitoterápico, você tem que ter um domínio do que você está fazendo, porque é de alta responsabilidade. Né? Interação droga-nutriente com mais as medicações que o paciente pode utilizar e todo o resto, e mais interações com nutrientes, outros nutrientes, enfim. É de uma responsabilidade enorme o nutricionista assumir essa prescrição. Não basta ter a pós-graduação, com certeza. E aí a gente entra naquela coisa que a Vânia falou, que vai ter que estudar e o verde o resto da vida. É isso, vai ter que estudar fitoterapia o resto da vida. Então, percebo, né? Tá no dia a dia ali do nutricionista, na mesma frequência de atendimento nutricional, existe essa complementação, essa integralidade com a prática, que no caso aqui a Aline trouxe pra gente, compartilhou. Muito bom. Perfeito, e aí vamos, Aline. em quem vamos? A Lucília, bora lá, Lucília? Oi. Então, o meu atendimento, né, eu faço uma mescla de um prescritivo, só que qual e quant, né? Eu faço, né, eu investigo toda a questão alimentar, antropometria, faço também, e alio isso, né, a aromaterapia, que é o meu carro-chefe, como eu falei, né? Mas também, como a colega falou, também assim, eu deixo bem assim à vontade para a pessoa. Você gostaria de experimentar algo, né, uma prática integrativa e complementar, em que a gente pudesse estar trabalhando e melhorando a questão, né, dos aspectos, e aí a pessoa, né, fica bem interessada. Não, vamos ver como é que é. E aí, no caso, também faço uma avaliação no primeiro dia mesmo, a pessoa já faço avaliação, antropometria, tudo direitinho. Tem uma avaliação também que eu analiso também um pouco dos chakras, a questão energética da pessoa, como é que ela está no momento, e isso me faz eu ter um repertório. Por exemplo, no caso de ansiedade, ou vamos dar um exemplo de diabetes, né? A pessoa, né, tem açúcar muito elevado, a glicemia elevada, e então eu já pego esses sintomas que a pessoa já tem e sempre estou correlacionando com os aspectos emocionais também, que eu gosto muito de trabalhar e vejo que está muito, muito interligado. E aí eu já pego um repertório de óleos essenciais que eu tenho, né, pela questão dos estudos mesmo, e já peço para a pessoa fazer uma análise, né, no caso olfativa, na preferência daquele repertório de óleos essenciais, né? Então, o nariz, o olfato dela que vai indicar o melhor óleo naquele momento. Isso é uma questão que eu já venho observando, né, da utilização dos óleos essenciais. E aí ela escolhe daquele repertório que é, vamos dizer, indicado mais para diabetes, no caso da questão da hiperglicemia, indicado mais para a questão da hipertensão ou mesmo da compulsão alimentar, que tem uns óleos essenciais que a gente pode trabalhar, fazer mesmo, né, com que a pessoa escolha. E ela escolhendo, a gente desenvolve uma sinergia, em que aí a pessoa vai, né, fazer essa sinergia, fazer em casa, e explico como é que ela tem que fazer a utilização das inalações, quantas vezes por dia também é interessante dizer as advertências, né, o que é que a gente precisa tomar cuidado, passar em alguns pontos também do corpo da pessoa mesmo, assim, eu acho interessante, mas principalmente a inalação fundamental. E aí a pessoa retorna também dentro de 15 dias. Ela leva o plano alimentar dela juntamente, né, com essa indicação de sinergia que ela precisa misturar, que vai levar 1 ou 2, até mesmo 3 óleos essenciais. E aí ela vai estar utilizando em casa. Ela utilizando em casa, depois ela retorna dentro dos 15 dias, e aí a gente consegue perceber, a pessoa já teve uma melhora no sono, ou então já teve aquela
uma questão mesmo de melhora mesmo, de não estar, né, dizendo assim, assaltando a geladeira com aquela compulsão alimentar. Então, isso é muito gratificante. E a questão do desempenho da atividade física, que isso é muito importante, porque esses óleos essenciais, querendo ou não, eles também trabalham também com a questão da regulação do sono. Então, a pessoa fica muito mais disposta para fazer as atividades do dia a dia e a atividade física. Então, a gente conversa. E aí, nesse período, a gente pode vir a trocar novamente óleos, né, os óleos essenciais. Ou a gente mantém, ou a gente faz a troca também através do nível da questão do teste olfativo da pessoa no consultório. Aí é muito interessante que a gente vai fazendo essa mescla juntamente com adaptações no plano alimentar dela também. É muito interessante. O que eu acho que a gente vai encaminhar para a palavra da Vânia, mas o que fica de uma forma contundente na palavra de vocês é como que as práticas integrativas conseguem olhar para o indivíduo como um ser humano e não como uma patologia. Sim. E isso faz uma diferença gigante. E como que a nutrição não é abandonada. A gente continua sendo nutricionista, a gente continua fazendo o que a gente aprendeu e que é tão importante quanto né? Como que a gente desmistifica e sai desse lugar e melhora uma coisa que é o engajamento. Sem engajamento, não adianta qualquer tipo de plano terapêutico. Então, quando a gente olha para esse indivíduo como um todo, como um ser humano, e quando a gente complementa e melhora o engajamento, aí a gente tem um plano terapêutico que pode ser cumprido. Então, ele pode lindamente funcionar de uma outra forma, né? Eu agradeço muito nós todos, e quem está assistindo, a presença de vocês três. É extremamente importante a gente ver que tem gente fazendo práticas integrativas e complementares de saúde no país todo e fazendo de forma consciente, de forma certa, né? Assim, dentro das nossas resoluções, dentro da regulamentação. A gente agradece a disponibilidade de vocês demais.